o final de semana, ele foi marcado por uma tragédia aqui na capital paraibana. Essa é uma história triste que a gente, infelizmente, vai ter que contar agora. A gente não queria começar a semana contando essa história. Trata-se da história do policial penal Osmani Moraes, de 60 anos, que esse homem que vocês estão vendo aí, trabalhava no presídio Silvio Porto, foi candidato a vereador na cidade de João Pessoa e ele é apontado como autor da morte da própria companheira, assim como também da irmã dela. As duas estavam em casa em mais um dia de domingo. Ele tinha trabalhado nas últimas horas, chegou do trabalho e, infelizmente, acabou cometendo essa barbaridade. Quem é que conta essa história pra gente agora? Eu tô sem ouvir o ponto aí, sobra pra mim aqui. Quem é que... Diego Lima, é isso? Desce é Sabrina que tá comigo ao vivo. Oi, Sabrina. Tribuna Livre. Bom dia, Sabrina. Era por volta das 3h30 da tarde desse domingo, quando a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica no bairro João Paulo II. A guarnição do setor foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica e quando chegou ao local, tudo aparentemente tranquilo. Nas informações preliminares que a gente teve, e aí vai fazer todo o levantamento ainda pela Polícia Civil, foi de que quando as guarnições chegaram, o acusado ficou altamente nervoso e ainda dentro da residência, quando soube da chegada da guarnição, ainda dentro da residência efetuou o disparo. Isso a queima-roupa, segundo a informação do pessoal que estava dentro, dos familiares sobreviventes, né? Atirou na esposa e na cunhada. As duas vieram a óbito. Ainda chegando fora da residência, ele atirou a arma, inclusive atirou contra os policiais. E foi feito, conteve ele, né? E aí foi quando cessou a agressão. O que parecia mais um domingo tranquilo, aqui na rua Doce Mãe de Deus, se transformou num cenário de crime bárbaro. 2 mulheres assassinadas a tiros. E o suspeito, um policial penal. Osmani Moraes, de 60 anos, teria atirado contra a esposa Maria Lúcia e depois na cunhada Maria do Socorro. Ao ver a polícia entrando na sua casa, chamada justamente por sua cunhada, não hesitou e de imediato efetuou disparos contra a sua companheira. Essa companheira então veio a óbito no local, em seguida mirou em direção a essa cunhada, lhe alvejando fatalmente. Então, 2 óbitos aqui no local, um crime absurdo, trágico aí que encerra uma família. Após o crime, o suspeito foi contido pelo genro e precisou ser levado para o hospital de trauma. Após esses disparos que ceifaram a vida de sua companheira e de sua cunhada, um parente que também estava na casa se agarrou com o mesmo, tomou-lhe a arma que o mesmo possuía e efetuou, não disparos, mas coronhadas contra esse indivíduo. Ele então desmaiou e foi então socorrido para o hospital de trauma. Já determinamos a sua custódia, em vista ele estar preso em flagrante. Minha gente, esse foi o resumo da história, agradecendo a Janiele por ter feito toda essa matéria. E a gente conversou que Sabrina Barbosa está ao vivo para atualizar esse assunto agora. Sabrina, cadê você, Sabrina Barbosa? Tribuna Livre. Oi, Bruno. Oi, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Como vocês viram aí, nossa equipe de reportagem fez uma matéria completa a respeito desse fato neste domingo, que chamou muita atenção, porque, inclusive, quando os vizinhos chamaram a guarnição da polícia, seria, a princípio, um caso de violência doméstica. Mas o policial penal, assim que avistou os policiais que chegaram em a viatura, infelizmente, ele atirou contra a ex-companheira e a ex-cunhada. No momento da situação, teve sim essa terceira pessoa, que é o genro dele, que viu toda a situação e para que a tragédia não fosse maior, atirando em mais pessoas, ele deu uma paulada ali na cabeça do policial penal
e que desmaiou, e foi durante esse desmaio que ele foi preso. Só que antes dele vir aqui para a Central de Polícia, ser conduzido pelos policiais aqui para a Central de Polícia, ele foi levado ao Hospital de Trauma por conta do ferimento na cabeça, ficou lá, fez todo o atendimento, mas já está aqui na Central de Polícia, vai permanecer preso, vai ter, claro, todo o sintoma na questão de observar a situação por conta da gravidade do caso, mas ele vai permanecer, sim, preso aqui na delegacia até que as investigações apurem mais detalhes a respeito do fato. O delegado, doutor Diego Garcia, foi quem deu detalhes da situação, não só da prisão, mas do caso em si, como é que vai prosseguir aqui pela delegacia. Vamos acompanhar esse depoimento. O acusado, conduzido nesse auto de prisão em flagrante, ele permaneceu em silêncio, é um direito constitucional que lhe assiste, na presença do seu advogado. Todavia, nesse caso, podemos dizer que as provas são bem contundentes contra a sua pessoa, e em função disso, justamente a lavratura desse auto de prisão. O acusado se encontra já custodiado aqui na carceragem da Central de Polícia, foi submetido a exame de corpo de delito, participará aí de uma audiência de custódia que definirá o seu destino perante a via judicial. Nós ouvimos todos os policiais militares que participaram dessa ocorrência, bem como todos os familiares das vítimas e do acusado que se encontravam dentro do imóvel por ocasião do crime. Todos foram contundentes de dizer que esse acusado, em vista à chegada da polícia, se revoltou e, a partir disso, passou a efetuar disparos contra as duas vítimas, no caso, sua companheira e sua cunhada. Os policiais foram muito diligentes nessa ação, mas, infelizmente, devido à situação de pânico que se estabeleceu lá, não conseguiram evitar essa tragédia que foi o assassinato das vítimas, mas felizmente conseguiram fazer aí justamente a prisão do acusado. Segundo informados por populares e pelos familiares das vítimas e do acusado, em especial a filha dos mesmos, não há nenhum relato de violência doméstica. Informações dão conta que se tratava de um policial penal bastante tranquilo, e dentro de casa também da mesma forma. Os familiares relataram não verem a possibilidade dele poder cometer esse ato, né? Mas infelizmente, possivelmente em função da separação com essa companheira, tenha gerado essa situação de revolta no mesmo, ocasionando essa tragédia. Segundo informações de familiares, o investigado, o conduzido, chegou nessa residência, começou a quebrar alguns objetos de um pequeno centro espírita que eles têm no fundo dessa casa. A partir disso, a senhora, companheira do mesmo, tentou lhe acalmar. Ele aparentemente ficou mais calmo, todavia, como disse, com a chegada dos policiais, se revoltou pelo fato da polícia ter sido chamada, achou a princípio que a companheira teria feito esse chamado dos policiais, e a partir disso efetuou diversos disparos contra a sua companheira e em seguida contra a sua cunhada, né? Então foi o estopim, foi justamente a chegada da polícia. Infelizmente, ele não atendeu os chamados de calma das pessoas que estavam dentro do imóvel, bem como dos policiais que tentavam dialogar com o mesmo, e ocasionou essa tragédia, ceifando a vida das duas vítimas. O acusado permaneceu em silêncio, usou o seu direito constitucional de ficar calado durante o seu interrogatório, irá se pronunciar em juízo, e a gente aguarda aí que ele pague pelos crimes que cometeram. Afinal, foram duas vidas inocentes retiradas pelo mesmo. Os crimes foram o duplo homicídio qualificado, né, pelo motivo torpe, bem como pela impossibilidade de defesa das vítimas, além da qualificadora do feminicídio, né, já que ele atentou contra a vida de sua companheira e de sua cunhada, pessoas do seu convívio. A pistola apreendida, sim, era uma arma de porte funcional, que o mesmo detinha em função de ser policial penal, mas em diligências posteriores, os policiais também encontraram em sua residência um revólver calibre 38, que se encontra também apreendido nos autos. Pois é, aí como vocês viram os detalhes do delegado Dr. Diego Garcia contando como foi toda a história, inclusive a arma do policial penal foi apreendida durante toda a abordagem policial, e mais uma vez, colocando aqui à disposição de vocês, ele permanece preso aqui na Central de Polícia. A perita Mariana Fortes também esteve no local e deu detalhes de como foi o crime. Vamos acompanhar. E
Haviam 2 vítimas de sexo feminino. A vítima, que foi identificada como esposa do agressor, ela se encontrava com 9 disparos de arma de fogo, pistola .40. Esses disparos foram realizados a curta distância e muito curta distância. Inclusive, um dos disparos apresentava uma marca de queimadura, que indicava que a arma estava posicionada quase em contato com a pele, ou provavelmente em contato com a pele diretamente. A outra vítima estava localizada um pouco mais adiante, próximo ao portão da residência. Ela foi identificada como cunhada da vítima. Ela apresentava 4 disparos de arma de fogo na região das costas. A arma já tinha sido apreendida pela Polícia Militar. Vai ser possível realizar o confronto balístico lá no Instituto de Polícia Científica. Foram coletados tanto projéteis quanto estojos de arma de fogo. Além da arma que realizou os disparos, também foi apreendido um revólver no interior do domicílio. Na cunhada, eles não foram realizados a queima-roupa, foram realizados a longa distância. E na esposa, a que foi atingida com maior quantidade de disparos de arma de fogo, esses disparos estavam, a maior parte, localizados no tórax. Foi um crime bastante violento. Pois é, Bruno, então como vocês viram aí os detalhes desse crime, infelizmente uma situação terrível, né, de violência doméstica, feminicídio, homicídio, enfim, uma série de coisas que se encaixa nessa situação, porque eles já estavam separados, o policial penal e a ex-companheira, há bastante tempo, sendo que, segundo informações dos próprios vizinhos, ele estava habitualmente visitando a ex-companheira, ou seja, era realmente notório a presença dele ali na residência onde eles moravam antes. Infelizmente, aconteceu ontem essa fatalidade assim, que os policiais chegaram em cena, ele atirou na ex-companheira e matou também a ex-cunhada. Volto com vocês aos estúdios da TV Arapuã. Sabrina, muito obrigado. Infelizmente é uma tragédia da vida real. Não há nada de concreto que justifique esse acontecimento. Na verdade, não existe uma razão para você matar uma outra pessoa dessa maneira, né? Uma verdadeira tragédia que acontece em João Pessoa. Esse policial penal, ele chega em casa, começa ali a quebrar os troços na região do interior da casa. Estou falando, segundo disse o delegado doutor Diego Garcia. Ele chega em casa, começa a quebrar ali, ele é espírita, começa a quebrar uma espécie de um local que ele tinha para esse tipo de atividade dele, começa a quebrar as coisas, a esposa conversa com ele, ele se acalma mais, só que daqui a pouco chega a polícia militar. O crime aconteceu exatamente após a chegada da polícia. Eles estavam trancados dentro de casa quando a polícia militar chega. E aí ele deve ter ficado mais pé da vida ainda com a presença da polícia e disse, a polícia chegou, então aqui agora, e foi, saca a arma, mata a esposa, pá. Logo em seguida, ele mata a cunhada, que vem a ser irmã da então companheira dele. Há uma discussão nessa questão relacionada de relacionamento. Há quem, inclusive, não é nada concreto, que traga a informação que ele havia terminado, que a esposa havia terminado, outras informações de que eles estavam separados, mas enfim, isso ainda não foi confirmado, informações controversas nesse sentido. E aí, depois de todo esse acontecimento, o genro dele presencia a ação, entra numa luta corporal com ele, consegue tomar a arma dele e aí dá algumas coronhadas na região da cabeça dele. Percebam, o genro como foi cauteloso, né? Pegou ele na briga, na confusão, tal, conseguiu segurar, dá algumas coronhadas nele. O genro foi muito cauteloso, porque se fosse uma outra pessoa teria pego a arma no quento da coisa e teria matado ele, mas acaba dando ali algumas coronhadas na região da cabeça. É no momento que ele fica desarmado e aí entra a polícia militar, que faz o quê? Que consegue contê-lo e ter a prisão dele em flagrante. Esperar que esse caso não seja igual o do professor Lueci, lá de Mangabeira, né? Lueci, professor que foi assassinado covardemente por um policial militar reformado que já está respondendo ao processo em liberdade. De uma coisa extremamente absurda. Uma das cenas mais absurdas da história desse estado é aquele caso ali, né? Alguém matar um outro numa situação de flagrante, ser preso em flagrante e sair com tanta facilidade para responder o crime em liberdade é de uma coisa assim absurda, inclusive servindo de incentivo para outros casos.
Quem sabe esse daqui não olha para o reflexo da sociedade e diz, deixa eu ver aqui, esse aqui matou, tá solto, esse aqui matou, tá solto, esse aqui matou, não tá preso, então eu vou matar também. Não é a mensagem que fica? Esse daqui matou 2 mulheres covardemente, não há nada que justifique esse crime, tamanha covardia. Em nota, a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária informa que tomou conhecimento dos fatos envolvendo o policial penal Osmani Moraes e estão sendo adotados procedimentos administrativos para apuração do caso, envolvendo inclusive a conduta funcional do servidor. Então, há esse posicionamento das autoridades nesse sentido de trazer aqui esse posicionamento, e o que a gente espera, foi preso, já está preso, está na central de polícia, não quis conversar com a polícia, permaneceu em silêncio, né? Silêncio o tempo todo, e essa é, infelizmente, uma tragédia. Gente, a gente fala tanto em tragédia, que quando você vê uma situação dessa, você pensa como se fosse mais uma situação. Mas o que me chama a atenção nesse país é a banalização da vida, a maneira como as pessoas estão matando. As pessoas matam por qualquer situação, e mata e fica por isso mesmo, e aqui é só mais um caso, e vira a página e passou. Caramba, você tirar a vida de 2 mulheres dessa maneira é uma coisa extremamente grave, é uma coisa extremamente, assim, preocupante. São 6h19 agora, 6h19, minha gente.